Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Cara, eu tô gravando esse vídeo 1h05 da manhã, vou postar ele agora. O cara tava deitado, consumindo uns conteúdos, né, sobre essa parada de Ítalo Santos e tal. Tipo assim, me deu vontade de gravar. Tipo assim, falava sobre um pouco sobre isso. Cara, é muito doido, tipo assim, isso tudo que tá rolando do Ítalo Santos e tal. Não é de hoje que isso acontece nas redes, não é de hoje que tem isso, né? Agora, com a potencialização da internet, potencialização de tudo, de IA principalmente, como na pandemia, o surgimento do TikTok, tipo assim, de Kawaii, tudo isso potencializou para isso ser mais visto, né? E, tipo assim, é muito doido, tipo assim, aonde a gente tá chegando. Vai piorar, tipo assim, o ponto é saber que vai piorar. Tipo assim, o ponto é saber que a nossa justiça muitas das vezes é falha nisso, muitas das vezes falha muito nisso ao ponto de isso ser público, né? Tipo assim, a nossa falha moral, a nossa falha ética no Brasil ser pública, né? A nossa própria lei permitir que isso aconteça, onde uma pessoa, a partir dos 14 anos dela, ela pode ter relações sexuais com um de maior, que tá suave perante a lei, né? E isso é muito doido, né? Tipo assim, como muitas coisas só podem depois dos 18, mas dentro da nossa lei, cotação sexual, uma parada sexual, a partir dos 14 tá legal. Tipo assim, eu beber a partir dos 18, eu dirigir a partir dos 18. Mas o estrupo, né, a pedofilia, não, nem estrupo, né, mas a pedofilia vai até os seus 14 anos. Depois não é considerado mais é pedofilia. E tipo assim, é muito doido isso, né? Muito doido pensar que, tipo assim, na própria lei há brechas, tipo assim, pra isso, né? E isso, tipo assim, não tô dizendo que deveria ser menos, né, essa questão de dirigir ou beber, mas deveria ser mais rígido essas coisas, deveria ser mais rígido essa questão de internet, né? E como o Felco muito falou, né, as redes sociais têm muita culpa disso, né? Tipo assim, por dar dinheiro também, né? Tudo que envolve dinheiro, principalmente no Brasil, não é só no Brasil que acontece isso, né? Mas a gente mora no Brasil. Isso é escalonado, isso é liberado. Por quê? Porque gera dinheiro, né? Gera dinheiro. E tudo que gera dinheiro no Brasil é liberado, né? Tudo que gira um dinheiro para quem está no alto, isso vai continuar, por mais que pessoas venham e falem, por mais que leis sejam criadas, por mais que existam tudo, gerando dinheiro para os maiorais nunca vai dar nada, né? A gente pode ver o caso das bets, que agora está legalizado. E, tipo assim, quem tá ganhando dinheiro com isso? É o pobre? Não é o pobre. É o CLT? É o cara que trabalha 6 por 1 no mercado? Não é. É quem tá lá em cima. Tráfico. Por que o tráfico nunca acaba? Como é que eles conseguem? Tipo assim, como é que tá anos e anos e anos e o tráfico, tipo assim, nunca acaba, só cresce? Tipo assim, como é que a comercialização de arma nunca acaba, mano? Como é que um bandido consegue arma? Tipo assim, como é que uma pessoa que, tipo assim, não é da polícia, não é de nada, tem arma? Como é que ela consegue essas armas? É doido, né, pensar isso. Então, tudo aquilo que gera lucro nunca vai acabar, né? E, tipo assim, esse caso do Ítalo Santos me pega muito porque todo esse globo, né? Todas essas pessoas, quando elas são pegas, elas estendem pra Deus. Tipo assim, ai, eu, caraca, eu sou, Deus tá comigo. Ai, isso é inveja, isso é hate. Tipo assim, a pessoa erra e ela joga pra cima de Deus. Tipo assim, não, acredito em Deus, e eu sou de Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e tipo assim, como se, tipo assim, aquilo fosse livrar ela, e como se Deus se alegrasse disso, né, igual, tipo assim, caso das pessoas, ah, só Deus sabe, tipo, mano, tipo assim, o que você tá fazendo é o que mais Deus condena na Bíblia, o que você tá fazendo é o que Deus condena, nada do que você tá fazendo Deus tá com você, mano, nada do que você tá fazendo Deus tá com você. Tipo assim, você tá aí, ai, abusando de criança, fazendo tudo isso daí, você vai depois, ai, Deus sabe que, Deus sabe, ai, é inveja. Mano, não, Deus tá contra você nisso daí, amigo. Deus não tá a favor de você, não. Não é uma pastora vir jogar azeite sobre você que vai te liberar disso, não, amigo. Você tá no pecado, você tá errado, tá ligado? Deus não tá com você nisso daí, mano. Não joga isso pra Deus. Isso que me frustra, isso que me irrita, né? Nessas tudo de ruim que acontece no mundo e vai pra internet, que sempre os famosos jogam pra cima de Deus e que é inveja e tudo mais. Mas
Mas, amigão, não tem Deus nisso daí não, mano. Deus não tá contigo não, Deus é contra isso. Deus é contra tudo o que você faz, né? Isso é muito doido, por quê? Porque nisso daí que essas pessoas fazem coisas erradas e jogam pra cima como se Deus estivesse com elas, as pessoas se frustram com Deus e acham que a igreja tá errada e acham que Deus tá errado. Porque quando algo ruim acontece na Terra que exige uma correção, as pessoas jogam para Deus. É tipo, não. Aí, pô, aí as pessoas assim, na mente delas jogam junto Deus e coisas erradas. E Deus é conivente com aquelas coisas erradas, sendo que não, Deus abomina. Deus abomina tudo isso. Deus abomina. Deus abomina tudo isso. Mas as pessoas famosas, quando elas fazem as coisas erradas e jogam pra cima de Deus, as pessoas podem até assimilar, né? Assim, pô, mas mano, Deus abomina isso, isso que me irrita e me frustra. Tudo que essas pessoas fazem de errado, elas jogam, eu sou de Deus, Deus tá comigo, Deus vai me livrar. Não, amigão, Deus não vai te livrar disso não, amigão. Meu irmão, você tem que pagar, mano. Você tem que pagar. Você é um pedófilo, você tem que pagar. Você é um traficante, você tem que pagar. Você matou alguém, você tem que pagar, mano. Mano, se há arrependimento no seu coração, Deus vai te perdoar. Mas Deus não vai te livrar do que você vai passar na terra. Não é porque Deus te perdoou que você matou alguém, você vai deixar de ser preso. Ou porque você traficou e você vai deixar de ser preso porque Deus te perdoou. Não, amigão, você vai passar. Você vai passar por isso. Deus não vai te... Deus de fato te perdoou. Amém. Deus te perdoou, tipo, você muda de vida lá. De fato, o arrependimento entrou no seu coração, você quer mudar de vida. Amém. Deus está com você. Mas, amigão, Deus não vai te livrar do que você tem que passar nessa terra. Deus não vai, tipo assim, caraca, você é um pedófilo. Eu te perdoo, meu filho, porque de fato você se arrependeu e você vai deixar de pagar o que você tem que pagar aqui na terra. Não, 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 não. Você vai pagar, amigão. Você vai pagar. Então, tipo assim, esse caso do Ítalo Santos é muito doido, porque, tipo assim, tem muita gente brigando também, tipo, Lula, Bolsonaro, Fel, que é isso aqui, mano. Tipo assim, as pessoas não entendem a mensagem. As pessoas não tipo assim, não têm a mentalidade pra, tipo assim, focar. Tipo, mano, o Felca tá lutando contra tal coisa. Tipo assim, ele não tá pregando Lula ou Bolsonaro ou isso e aquilo. Igual o caso da Pipoquinha, falando, vai falar só das meninas. Mano, ele nem citou menina, ele falou crianças. Tipo assim, adultização. Não tá, tá falando de meninas sendo adultizadas. Não, adultização de crianças. Ele vem falando sobre crianças, mostra meninos. Primeiro que ele inicia falando de meninos, né? Aquele podcast dos meninos lá, que, pô, doideira. Aí, tipo assim, ele inicia falando de meninos. Ele mantém uma construção gigante. Mas as pessoas só escutam e veem o que elas querem, né? Então, tipo assim, o Felca pode vir falar sobre muitas coisas. Ou qualquer outra pessoa. Só o exemplo do Felca, que é o que tá agora. Mas as pessoas sempre vão ter na mente delas, tipo assim, o que elas querem. Então, tipo assim, mano, o Felca falou sobre isso, mas não falou sobre isso. Ele tá errado, ele é um merda. Tipo assim, ele vai falar sobre... Tipo assim, as pessoas não conseguem, tipo, seguir a linha. Tipo assim, mano, o Felca tá falando de autorização. Mano, eu vou estar com ele, então, mano, tá certo. Mano, não tem uma coisa errada que o Felca falou, uma coisa. Tá 100% certo, 100% certo, tá ligado? Mas as pessoas, tipo assim, querem achar erro aonde não tem, mano. Pra, tipo assim, ter palco, pra, tipo assim, sei lá, ter voz. E, tipo, isso é doido no Brasil. Que o mais correto que você pode ser, ainda assim tem gente que vai achar erro, mano. Ainda assim vai querer, tipo, lucrar em cima de você, vai querer, tipo assim, elevar um palco por cima de você. Tipo, mano, você tá errado, quem tá certo sou eu, você não fez isso e isso. E, tipo assim, muitas das vezes essas pessoas que falam que a pessoa tá errada não fazem nada. Porque assim, não tem um movimento que seja, tá ligado? De bom. Só tem coisa ruim. Igual o caso da Pipoquinha, né? A gente viu aí que, tipo assim, ela tava em cima do Boca. Quando o Boca tinha 13, 14 anos de idade. Que bizarro, né? Então, tipo assim, e a gente vai ver outros casos aí de outras pessoas, tipo assim, mano, igual pessoas falando que o Ítalo tá certo, que, tipo assim, isso é tudo inveja. Mano, papo reto, eu acho que essas pessoas são cegas, mano. Não falo nem cegas de olhos aqui, mas cegas de coração, tá ligado? Elas não conseguem, não entra na cabeça delas, tá ligado? Tipo assim, não entra tudo isso. Eu acho que, tipo assim, elas têm uma crosta bem grande no cérebro, assim, que bloqueia, tipo assim, as coisas certas de entrar na mente, tá ligado? E, tipo assim, e isso é doido, mano. Tipo assim, o caso do Felca tá estourou, chegou em rede nacional, o Ítalo tá preso por um tempo aí, né, pra eles fazerem investigação e tudo. E eu tô, nossa, eu tô doido pra de fato sair, ele ser preso e, mano, pagar. E não só ele, tem muito mais gente que merece ir pra cadeia, tem muito mais gente que tem que pagar. Mas aí, tipo assim, e não tem que ser só essas pessoas presas. Os pais têm que ser responsabilizados. Os influenciadores que estão juntos têm que ser responsabilizados e as plataformas têm que ser responsabilizadas. Principalmente as plataformas que deixam deliberadamente isso. Twitter, TikTok, Instagram, Telegram e qualquer outra rede social que deixa isso aberto. Tipo assim,
uma vista grossa. Por quê? Por que é uma vista grossa? Porque tem gente, tem dinheiro. Se tem dinheiro, tem mais gente. Então, quanto mais gente, mais dinheiro. E como é que eu tô atraindo gente? Eu atraio gente, ó, deixando tudo deliberado. Tipo assim, tem lá, ó, quando as pessoas clicam em aceita os termos, tem lá falando de não publicar essas coisas, de não publicar pornografia, pedofilia, coisa contra o animal. Impressionante que isso tudo passa, mano. Impressionante que sempre tá lá, ó. Em todas as redes sociais, em qualquer rede social que você for hoje, você vai encontrar tudo que elas são contra. Tudo que você lê nos termos e nas regras que tá contra, você vai encontrar dentro da rede social. E tipo assim, não é pouco, não é um vídeo entre 1000. É 900 em 1000. Isso é doido. É doido pensar que, tipo assim, o que eles tanto falam que não querem na plataforma é o que mais tem na plataforma. E, tipo assim, e as coisas certas, muitas das vezes, são banalizadas, são, tipo assim, apagadas, mas as coisas erradas estão lá. Por quê? Porque as coisas que são erradas estão, mas as que são certas muitas das vezes nem podem. Doideira, né? E isso que me irrita, né? Tipo assim, não sei onde vai chegar esse vídeo, tá? Eu só queria falar porque, pô, não tava conseguindo dormir, tava pensando tanto. Falei, mano, que isso? Tá me irritando já, tipo assim. Tudo que aparece na internet de pessoas fazendo coisas erradas, elas jogam pra Deus, elas jogam que é inveja, é isso e aquilo, pessoa defende. Tipo assim, as pessoas querem, tipo assim, trazer defesa pro indefensável, tá ligado? Tem coisas que não tem que ter defesa e as pessoas querem defender. Tipo o caso do Ítalo Santos. Mano, tipo assim, as coisas que ele fazia era bizarro. Agora surgiu um vídeo, né, do marido dele falando um monte de bizarrice sobre ele. E aí, tipo assim, é uma coisa que ninguém deveria em sã consciência defender, mas as pessoas vêm e defendem. Tipo assim, é doido. E mais doido ainda, o caso de que o Ítalo Santos pagava os pais para pegar os filhos. E é até o caso, né, que tá trazendo, tipo, até agora quando você vê o caso do Ítalo Santos, fala de tráfico humano, porque isso entra como tráfico humano. Ele dava dinheiro pros pais, dava qualquer miséria pros pais, os pais já tinham uma condição ruim, né? Então qualquer coisa que o Ítalo Santos, como um salvador da família, vem, cara, eu te dou isso e em troca você me dá seus filhos. Mais bizarro ainda são os pais aceitar isso. Assim, para sair de uma condição ruim, aceitar que seu filho seja prostituído, aceitar que seu filho seja escravizado para sair de uma condição. Então, a minha condição é maior do que o meu filho. Então, se eu estou numa condição ruim e eu tenho a chance de escravizar e prostituir meu filho, eu vendo o meu filho para melhorar a minha condição. Claro, tem muitos pais que talvez nem saibam o que está acontecendo, mas eu acho bem improvável. Então, os pais são piores até quando a gente se para para pensar. Acho que os pais estão vendendo seus filhos. Isso é muito doido, né? Mas vamos ver o que acontece.